bem-vindo à nossa terceira aula de conceitos básicos de mercado, dessa série de vídeos onde você vai aprender de forma direta os principais conceitos do mercado financeiro para poder atuar na Bolsa de Valores. Neste primeiro momento eu vou desmistificar aqui os gráficos, vou fazer um nivelamento de conhecimento, vou ensinar para vocês aqui o que é um candle e o que são time frames. São conceitos básicos mesmos, nós iremos direto ao ponto e vamos aprender aí passo a passo para conseguir entender e ter um alicerce bem forte sobre essa questão. Então, isso aqui é um gráfico, tá? É um gráfico simbólico que eu coloquei aqui simplesmente para vocês terem um primeiro contato. Não se assustem com todas essas informações. A gente vai desmistificar tudo isso e vamos entender aqui os principais fatores que compõem o gráfico e o que a gente precisa aprender nesse primeiro momento, tá? Então, como eu havia falado anteriormente, através desses gráficos nós conseguiremos atuar de qualquer lugar do mundo por conta da globalização dos mercados. Nós conseguiríamos atuar em qualquer mercado do mundo, não apenas no mercado brasileiro de qualquer lugar do mundo, tá? Então é muito importante que vocês se mantenham conectados e entendam esse conhecimento, que ele é muito profundo e valioso. É apenas o começo. Então, vamos começar através do nivelamento. O que é um trade? Nós aprendemos na aula anterior que nosso dinheiro vem da nossa capacidade de fazer bons negócios. Um trade é um negócio. Então, o trade ele é o fato de se negociar algo. Quando se compra algo até o momento em que se vende, existe um trading aberto acontecendo. O trade ele é um evento de desfecho aleatório, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos fazer um trade imaginário, né, de um Corolla. Você tem aí o seu sogro que ele tem um Corolla e você sabe que o Corolla dele é super bem conservado e o preço de um Corolla, né, igual do seu sogro é em torno de 40 mil reais. Corolla em bom estado. O seu sogro está apertado com as dívidas dele por conta do coronavírus, ele não está conseguindo sustentar a casa dele, ele perdeu o emprego dele e ele precisa de 35 mil reais para ontem, para poder pagar umas dívidas que ele tem e que ele realmente precisa pagar, porque senão a casa dele pode ser hipotecada, uma série de questões aí mais graves. Você, para ajudar o seu sogro, libertar ele dessas dívidas e fazer um bom negócio, você assume o risco de conseguir vender o Corolla dele no longo prazo. Ou seja, você compra o Corolla dele por 35 mil reais, porque você sabe que ele fez uma boa manutenção do carro dele e você sabe que o carro dele tem valor no mercado. Então você compra o Corolla dele, você encontrou uma oportunidade, você compra aquele Corolla por 35 mil reais. Você está visando vender aquele Corolla por 38 mil, que é um valor abaixo do preço de mercado, e você está lucrando 3 mil reais sem ter feito absolutamente nada, a não ser comprar o Corolla do seu sogro. Porém, o trade ele é um evento de desfecho aleatório, porque você só saberá o desfecho desse trade quando ele acabar. Você pode ir lá, comprar o Corolla e voltando para casa você bate o Corolla. É uma fatalidade, porém existe essa possibilidade. Então é um evento de desfecho aleatório, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe. Por mais que seu sogro cuidou muito bem do Corolla, ele pode travar o motor com você voltando para casa, tá? Pode acontecer uma série de questões, você pode ser assaltado, podem roubar o Corolla, assim como é um evento de desfecho aleatório, também pode ser positivo. Você pode encontrar uma pessoa querendo presentear outra pessoa com um Corolla, exatamente como o Corolla do seu sogro, e disposto a pagar 42 mil reais para poder ter aquele Corolla que ele gostou muito do Corolla e ele não quer perder aquela oportunidade, quer fechar aquele negócio. Tá? Então ele está disposto a pagar um valor acima do valor de mercado para ter certeza que você vai vender para ele aquele carro. Então é um evento de desfecho aleatório, tá? Tanto para bom quanto para ruim. Então o trader ele é a pessoa que executa o trade. Então nós vemos muito na internet as pessoas falarem: eu estou fazendo um trader aqui. Não. Quando você está fazendo um trader, talvez você está fazendo um filho. O que o trader faz, ele executa a atividade do trading, tá? Então, é importante a gente conhecer a nomenclatura correta para a gente poder trabalhar de forma correta no mercado e se posicionar, né, de forma coerente. Então, o trader é a pessoa que executa o trade. O trade é o fato de se negociar algo. Dentro do trade existem as possibilidades, né, que ele oferece para nós, os desfechos possíveis do trade. Pode ser o gain e pode ser o loss. Então, o que é o gain? O gain é o nosso lucro, tá? O loss é o nosso prejuízo.
Então, a partir do nosso gain e do nosso loss, nós temos dois fatores muito interessantes, que é o nosso stop loss e o nosso take profit. O nosso stop loss é o nosso começo de tudo como profissional, é a nossa trava de segurança, é o nosso limitador de prejuízo. Então, imagine a seguinte situação: você comprou o Corolla e você sabe que existe uma agência que compra carros lá e que você consegue liquidar o Corolla a qualquer momento que você quiser pelo valor de 33 mil reais. Se você pagou 35 mil, você vai tomar um prejuízo de 2 mil reais. Porém, houve algo inesperado e você precisa de dinheiro. Você pode acionar o seu stop loss antes que o Corolla perca mais valor no mercado, ou seja, você consegue vender ele de forma instantânea ali nos 33 mil reais. Tá? Esse é o seu stop loss, é uma ordem que você vai deixar agendada para ser executada automaticamente caso o preço de mercado do Corolla, né, chegue naquele limite, ou seja, o Corolla vem se desvalorizando e quando chegar no seu limite de prejuízo, você vende automaticamente. E o take profit é exatamente a mesma coisa, porém na ponta contrária, é a sua obtenção de lucros, ou seja, o preço a mercado do Corolla está subindo, ou seja, a pessoa que quer vender o Corolla mais barato está vendendo já por 41 mil reais. Ou seja, se você quiser vender por 40 mil reais, você vai estar vendendo mais barato do que a pessoa que está vendendo mais barato, do que a pessoa que está vendendo mais barato de todas. Então, o preço, né, de mercado do Corolla está subindo. Então, você consegue, através do mercado financeiro, deixar uma ordem agendada para que quando as pessoas estiverem comprando o Corolla a 40 mil reais, o seu Corolla seja vendido automaticamente. Então, essas são ferramentas que a gente dispõe aí no mercado financeiro para conseguir fazer uma gestão de risco coerente e também ter, né, uma automatização nos nossos lucros, porque quando nós estamos especulando o mercado, quando nós estamos trabalhando visando a negociação, né, e a variação de preço, quanto mais rápido nós sairmos da negociação, mais rápido nós podemos voltar a negociar com aquele mesmo dinheiro. Tá legal? Então, a gente vai se aprofundar nesse tema também aí ao longo das aulas. O que ele é? O que é o gráfico? O gráfico nada mais é do que o histórico da variação do preço em função do tempo do ativo em questão. No nosso caso, a gente está falando do Corolla, mas poderia ser saca de milho. O gráfico ele é composto por candles, tá? Então, o que ele é um candle? O candle ele é uma vela, né? Ele é uma barra que mostra a variação do preço dentro do período do tempo gráfico em questão. Vamos devagar. O gráfico ele é composto por candles. O gráfico ele mostra para nós variação de preço em função do tempo, certo? Então, quanto de preço variou em quanto tempo? Então, nós temos um gráfico que ele pode ser de 5 minutos. Não significa que nós temos 5 minutos apenas de variação de preço. Significa que cada vela daquele gráfico teve a variação do preço em 5 minutos. Então, o candle ele mostra a variação do preço dentro do período do tempo gráfico em questão. Por exemplo, se o time frame, né, o tempo gráfico, é de 5 minutos, cada candle leva 5 minutos para fechar partindo do seu ponto de abertura. Então, o candle vigente, né, nós estamos vendo um candle agora no mercado financeiro. Ele está a 40 mil reais o preço do Corolla. Daqui 5 minutos vai abrir um novo candle e aí a gente vai conseguir olhar para os 5 minutos passados e ver quanto variou o preço do Corolla nos últimos 5 minutos. E aí com a junção de vários candles, um na frente do outro, a gente consegue entender, né, uma imagem maior, né, do ambiente de negociação. A gente consegue ter ali o gráfico. Então, o time frame ele é o tempo gráfico, ele é o tempo de duração de cada candle que compõe o gráfico. Então, isso é um candle. Vamos entender agora a estrutura do candle. O que é um candle? O candle ele é a variação do preço dentro daquele período. Então, vamos supor que esse candle aqui é de 5 minutos. Então, quando começou a contar os 5 minutos, ele estava aqui embaixo, tá? Por que ele estava aqui embaixo? Porque aqui foi onde foi a abertura. Todo candle ele tem 4 fatores muito importantes, que é a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. Então assim a gente vai entender aqui esse pavio, né? E esse corpo real aqui, ó. Isso aqui é o que a gente chama de corpo real. Então, o que isso significa? Significa que ele abriu aqui, subiu até aqui e fechou depois de 5 minutos aqui. Porém, ele deixou um pavio aqui em cima e deixou um pavio aqui embaixo. O
que significa esse pavio? Que desde o ponto em que ele abriu, ele desceu e depois ele subiu. Opa! E depois ele subiu para cá. Porém, ele não subiu só até aqui. Ele subiu daqui até aqui e depois ele voltou para cá. Então, esse candle aqui, ó, a gente pode entender que ele abriu, desceu, né? Ele abriu, desceu, subiu e desceu e fechou. Então, ele formou mais ou menos assim. Vamos desenhar de novo, ó. Ele abriu, desceu, subiu, desceu, tá? E aqui foi o nosso corpo real, ó. Como a gente pode ver aqui é o corpo real dele, que é a variação efetiva de preço, é o quanto o preço encareceu nesse tempo. E na ponta oposta é a mesma coisa, tá? Então aqui nós temos um candle negativo porque ele é vermelho, o candle positivo a gente sabe porque ele é verde. Essas cores elas podem mudar. Você determina a cor dos seus candles, mas por padrão eles são verde para o candle de alta, vermelho para o candle de baixa, tá? Então aqui nós temos a abertura, o fechamento, a máxima e a mínima. E aqui são os pavios, né? As sombras, ou seja, o preço aonde ele foi, mas ele voltou. Então o preço desceu aqui, mas voltou e fechou aqui, tá? Então esse é o conceito básico dos candles. É o que forma a estrutura do candle. Então vamos ver aqui agora como que seria isso aplicado na prática. Então, ó, abertura, mínima, máxima, fechamento. Ou abertura, máxima, mínima e fechamento. Isso você só vai saber observando o candle, porque ele está vivo, né? Até que ele feche. O candle atual sempre estará vivo, né? Se o mercado está aberto, o candle vai estar variando de acordo com a relação entre oferta e demanda. Então é através daí que existem as nossas oportunidades. O mercado ele é feito de abundância de oportunidades, tá? Então aqui é a variação, né, o raio-x do candle. A gente vê isso daqui no momento em que ele fecha, mas durante o período que ele estava aberto a gente conseguiu observar essa variação. Esse verde aqui indo até lá em cima, voltando, ele ficando vermelho. Caso essa ponta desça até aqui embaixo, isso daqui tudo vai se tornar um pavio e ele vai ficar vermelho. Então o gráfico ele é composto de candles e esses candles estão plotando variação de preço em função do tempo. Então aqui é um gráfico, tá? Na prática, para vocês verem mais ou menos como que eles são. E não se preocupa com isso agora, tá? É só para a gente conseguir identificar, né, que o preço está variando e como ele está variando. Então essa é a variação de preço normal. Aqui é um exemplo, né, de alguns gráficos que, inclusive, nós costumamos negociar na Bolsa de Valores de Nova York. E aqui eles já estão com alguns indicadores técnicos, coisas que irão nos auxiliar na nossa análise. Então não se preocupe com isso agora também, apenas para que você conheça, né, para nível de curiosidade, veja como que é na prática um gráfico, né, de candlestick, como que a gente usa ele no nosso dia a dia. Então ele fica assim, às vezes você pode usar grande, pequeno, isso daqui é para a gente ter um panorama geral do mercado, tá? Então vamos entender ele mais a fundo aqui. Conclusão, o que a gente precisa entender do gráfico nesse primeiro momento? Que nós temos variação de preço, escala de preço, em função do tempo. Nós temos o ativo da negociação aqui, e nós temos o tempo gráfico em questão, tá? Então, esse é o conceito básico do mercado financeiro para que você entenda o que é um gráfico e como você vai encontrar oportunidades através do estudo desses gráficos que estão plotando variação de preço em função do tempo. Então a conclusão é que nós temos aí esses fatores principais que nos auxiliarão a buscar oportunidades estudando o passado recente e através desse estudo do passado recente a gente vai conseguir buscar oportunidades para o futuro. Muito legal e espero vocês aí no próximo módulo, onde a gente já vai começar a conhecer alguns conceitos mais avançados sobre o mercado.